Senhor, para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor Jesus, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. Amém, glória a Deus, né? Linda música. Eu só posso confiar, eu só confio no Senhor, né? Que não vai falhar. Amém? Ok, vamos. Aqui estamos mais uma vez pela graça do nosso Deus, hoje, dia 5 de agosto de 2020. E Deus tem algo para falar conosco nesse momento, né? Pela graça. E eu creio que nós vamos ter um grande tempo agora, com uns poucos minutos, com a palavra de Deus aberta. E nós vamos, né, abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. É um versículo que nós conhecemos, muitos conhecem de cor, né? E ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Interessante para nós considerarmos essa noite que o contexto aqui, Paulo, né, estava agradecendo aos filipenses pela ajuda, né, as ofertas que foram enviadas para ele, para o seu sustento, né, e aqui no versículo 19, ele, como agradecimento, ele fala que sobre a riqueza de Deus em glória, que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades dos filipenses, e aplica a nós também como filhos de Deus, né, um versículo que nós podemos trazer para nossas vidas e nessa noite, porque Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Suprir cada uma das nossas necessidades. E sabe como para nosso amadurecimento, para enriquecimento, para nossa edificação nessa noite, né, essa palavra suprir, né, que aqui no versículo 19 fala, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa palavra suprir no grego fala de fornecer completamente, um complemento, fornecer um complemento, fala de prover abundantemente, né? Deus, ele provê, Deus proverá tudo que nós necessitamos, cada uma das nossas necessidades, seja ela financeira, como está aqui no contexto, como também qualquer outra necessidade que nós temos nessa noite, nesses dias, seja uma necessidade, uma cura física, emocional, seja uma necessidade, sabe, de um livramento em uma área específica das nossas vidas, seja um provimento, né, de uma libertação,
uma restauração de relacionamento. Deus, ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. E sabe, amados, todos nós temos necessidades no nosso dia a dia. Todos nós temos necessidades, seja ela qual for, talvez um problema nas finanças, ou talvez um problema no relacionamento, né? Ou um problema, em casa, ou um problema no trabalho, sabe, nós temos necessidades. Infelizmente, nós vamos, até o arrebatamento da igreja, nós ainda vamos ter muitas necessidades e precisamos do mover de Deus em nosso benefício, necessitamos que Deus supra, que Deus forneça complemento, que Deus providencie abundantemente, como é o significado dessa palavra suprir, de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Deus é poderoso para suprir cada uma das vossas necessidades, para fornecer um complemento, para providenciar abundantemente, prover abundantemente cada uma das vossas necessidades, porque Deus é fiel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, está escrito que fiel é o que vos chama, o qual o fará. Deus é fiel e Deus proverá tudo que nós necessitamos no dia a dia. Nós podemos hoje glorificar Deus nas nossas necessidades, porque Deus proverá do jeito dele, no tempo dele, ele proverá. Deus, ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometer a cada um de nós, nessa noite, né? Ele, para nós pensarmos um pouquinho sobre como Jesus supriu as necessidades do povo quando ele estava aqui durante 3 anos, né, no seu ministério, né? Ele proveu alimentos para 5.000 homens. Nós sabemos sobre isso no Evangelho de Marcos. Ele proveu cura para 10 leprosos. Ele viu a necessidade dos leprosos e ele pôs na brecha para curá-los, e 10 leprosos foram curados. Também, né, uma mulher que tinha um problema há 12 anos, em Marcos capítulo 5, né, ela chegou e ela tocou nas vestes de Jesus. Ele proveu uma cura definitiva para aquela mulher, estancando a hemorragia que ela tinha durante 12 anos. Jesus proveu, Jesus supriu a necessidade daquele povo, daquelas pessoas, naquelas situações, e ele é o mesmo que supre as nossas necessidades hoje, sabe? Quando Elias, ele estava com fome, Deus providenciou, né, 2 corvos para suprir a necessidade de Elias, para matar a fome de Elias. Nós sabemos disso, Deus é fiel. Nós sabemos daquela viúva de Sarepta, né, quando Elias, né, na época de Elias, aquela viúva de Sarepta estava sozinha, tinha acabado a farinha, tinha acabado também, né, o azeite. E o que Deus fez? Deus falou o seguinte: Deus supriu a necessidade dela, Deus cuidou dela. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 16, está escrito: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Sabe, Deus supriu, Deus cuidou, Deus proveu as necessidades de cada uma dessas pessoas. E o fato é que Deus sempre suprirá as nossas necessidades. Deus sempre proverá, sabe, aquilo que nós necessitamos. E nesta noite, talvez você tenha uma necessidade, talvez uma cura, talvez um problema, sabe, de saúde que você está clamando, sabe? Deus é poderoso para prover a cura. Deus é poderoso para cuidar, sabe? Nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus. E sabe, Deus, ele é poderoso para suprir, para prover complemento, para, sabe, prover abundantemente tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Talvez uma necessidade sua seja uma restauração de um relacionamento, sabe? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, o seu Espírito, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso
poderoso para suprir, para prover abundantemente tudo que nós necessitamos. Em Salmo 62 está escrito, Salmo 62, versículos 11 e 12, está escrito o seguinte: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Olha, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Deus é poderoso, Deus pode suprir, Deus pode fornecer completamente um complemento, uma cura ou aquilo que nós necessitamos nessa noite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em Judas, versículo 24, Judas, versículo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Aqui Judas está falando, aquele que é poderoso para vos guardar. Essa palavra guardar no grego é téreo, e fala sobre manter firmemente, preservar, guardar, reservar, conservar, salvar. Ter um cuidado atentamente, sabe? Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus em nossas vidas, e muitos, sabe, têm naufragados na fé, porque têm duvidado ou não têm entendido o poder de Deus para suprir cada uma das nossas necessidades, né? Em Mateus 22, versículo 29, Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Olha, Deus, Ele é poderoso, como está em Judas 24, para nos guardar, para nos manter firmemente, para nos preservar, para nos conservar, para nos salvar, Ele tem um cuidado atentamente com as nossas vidas, e Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Ele é poderoso para prover abundantemente tudo que necessitamos. Deus proverá tudo que nós necessitamos nessa noite de quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz o seguinte, versículo 5, que está escrito o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. E essa palavra guardados aqui, né, fala sobre mantidos firmemente, fala sobre preservados, cuidados atentamente. É a mesma palavra de Judas 24. Deus, nós somos guardados, nós somos mantidos, nós somos preservados, nós somos cuidados atentamente, nós somos conservados pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Deus é poderoso. Poderoso Deus. Ele pode transformar a sua vida, a minha vida, sabe? Num piscar de olhos. Isso se nós permitirmos o poder dele operar em nossas vidas, pela graça, mediante a fé. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus proverá. Em Gênesis capítulo 22, tem uma história interessante para
nessa noite para a nossa edificação. Em Gênesis 22, né, a partir do versículo 1 até versículo 14, Deus deu uma ordem para Abraão, para que Abraão sacrificasse seu único filho, Isaque. Nós sabemos a história, nós sabemos o que aconteceu, mas só para trazer a nossa memória e para a nossa edificação, sabe? Abraão pegou Isaque e pegou o jumento e colocou a carga em cima do jumento, e por 3 dias ele foi em direção ao Monte Moriá. Sabe, no coração de Abraão, Isaque já estava morto, porque Deus disse: vai até o Monte Moriá e sacrifica-o. E sabe, então, para Abraão, Isaque já estava morto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, está escrito: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então, no coração de Abraão, Isaque já estava morto. Por 3 dias ele foi em direção ao Monte Moriá, e subindo ao Monte Moriá, né, Isaque fez uma pergunta para seu pai Abraão. No versículo 7 está escrito: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oh, amados, que história linda para nós. Para Abraão, 3 dias, né? Isaque já estava morto por 3 dias, como nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. Mas sabe, lá no Monte Moriá, no momento que Abraão ia matar seu único filho, bradou uma voz dos céus. E sabe, Abraão não consumou aquilo que Deus tinha mandado ele fazer por obediência, pela fé. E sabe, Deus proveu um substituto para Isaque. Deus proveu um substituto, um cordeiro, para que fosse imolado, um carneiro, para que fosse imolado no lugar de Isaque. Então Abraão sacrificou aquele carneiro e chamou aquele lugar, no Monte Moriá, chamou esse lugar aqui: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Sabe, amados, algumas centenas de anos depois, naquela mesma região, naquele mesmo lugar, sabe, o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi imolado em nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Deus proveu, ele proveu uma salvação eterna para cada um que chega a ele pela fé
fé pelo sangue de Jesus, no sangue de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho até o trono da graça. Deus proveu para a humanidade, sabe, o meio, o único caminho, a única verdade, o único meio de chegar a Ele, Jesus Cristo, naquele monte Moriá. Então, para nós, hoje à noite, né, Deus proverá, Deus sempre proverá para nós, Ele sempre vai suprir, Ele sempre vai nos guardar, nos conservar, Ele vai cuidar de cada um de nós atentamente. Às vezes, nós não entendemos os porquês de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, mas sabe, não é para desistirmos, não é para nos desestimular, pelo contrário, é para nós erguermos nossa cabeça para o alto, de onde vem o nosso socorro, do alto. É para nós confiar plenamente no Deus de Israel, Todo-Poderoso, é descansar na sua graça, porque Deus, mesmo em tempos confusos, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de necessidades, Deus cuida, Deus supre, Deus guarda, Deus preserva-nos. Cada um de nós, Deus está nos preservando. Deus tem um plano para as nossas vidas neste momento, neste tempo. Cada um de nós, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e o nosso Deus proverá. Ele é poderoso para suprir, para guardar, para proteger. Deus é poderoso e Ele proverá. Ele vai prover tudo o que necessitamos abundantemente, cada uma das nossas necessidades. Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, amados, para nossa edificação, Deus proverá, Deus suprirá. Confie no Senhor, não desista, Deus não irá desistir de você. Não duvide do poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus, como está escrito em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, somos mantidos pelo poder de Deus, como está escrito em Judas 24, Deus tem um plano para as nossas vidas neste tempo. A pressão espiritual, ela é intensa, e ela quer fazer nos desanimar, ela quer que vivamos uma desesperança. Nós não podemos submeter, sabe, ao espírito deste mundo, que é tenebroso. Precisamos confiar em Deus, correr para o trono da graça e esperar confiantemente naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não tenha medo de confiar em Deus, não tenha medo de depender de Deus. Deus proverá, Deus vai te surpreender, me surpreender. Ele vai, porque Ele ama, sabe, fazer infinitamente em nossas vidas. Deus pode mudar a nossa situação nessa noite. Confie nele, espere nele, descanse nele, e você terá um testemunho de fé a compartilhar. Amém? Sabe, se você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal, eu quero dizer para você, vale a pena viver na graça de Deus. Vale a pena, sabe, ter a certeza de vida eterna com Deus. E não é pelas obras, é pela fé. Como nós vimos nessa noite, no Monte Moriá, ali na região do templo em Jerusalém, há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus, que foi coroado com uma coroa de espinho, teve as suas mãos e pés pregados na cruz da madeira, por amor a você e por amor a mim. Ele foi o nosso substituto. Assim como aquele carneiro foi substituto de Isaac, né, o filho de Abraão, naquela região, também Jesus Cristo foi o nosso substituto. Foi em nosso benefício que Ele foi à cruz. Foi em nosso favor que Ele foi à cruz. Foi para o nosso bem que Ele foi à cruz. Era nós que merecíamos estar ali, mas Jesus morreu a nossa morte. E Ele foi sepultado. E 3 dias depois Ele ressuscitou dentre os mortos.
Ele ressuscitou, Equinecron, tirado dentre os mortos. E ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E em breve voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da vida eterna, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O único meio de ir até o Pai. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Jesus é o ponto, é o caminho, é o único caminho, a única verdade e o único meio de chegar a Deus. Sabe, se você entendeu essa mensagem, gostaria de ter a vida eterna. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo diz também em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Se você gostaria de ter a vida eterna com Deus, ora com Ele agora. Ora comigo, ora comigo agora neste momento. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e que o Senhor está à destra de Deus Pai, e um dia voltará para nos buscar. E eu entrego a minha vida nas suas mãos nessa noite. Obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Amém? Então, se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, fala comigo aqui no privado: ó, pastor, eu orei pela primeira vez, terei maior alegria em poder te servir em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, que diz Filipenses 4, 19? Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo disse para os filipenses e também aplica a nós, para a nossa noite, para nossas vidas: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, há de prover, qual a palavra aqui? Há de prover, há de fornecer complemento, há de prover abundantemente, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Confie, clama, ore, fale com Deus, espere nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus possa estender sobre a sua vida as suas mãos nessa noite, que Deus possa suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, seja ela qual for, e você sabe qual é a sua necessidade nessa noite. Confie nele, Deus vai suprir, confie nele, Ele fará infinitamente mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te mantenha, que Deus te preserve de todo o mal, em nome de Jesus. Que Ele te guarde pelo seu poder e que você possa ver a grandeza do nosso Deus dos detalhes das suas necessidades, em nome de Jesus. Deus te abençoe.